Amado e querido Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos entendimentos, falar aos nossos corações e que nós possamos viver e viver plenamente a Tua vontade. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ontem estivemos com um encontro com cerca de 30 e alguns pastores na igreja do pastor Valmilton. Nós nos encontramos ali e coube a mim levar a palavra aos nossos conservos, aos pastores que ali estavam. E Deus nos deu uma palavra que, particularmente, ela tocou. Existem palavras que elas têm um peso na vida de tanto quem ouve e muito mais de quem prega, que é um peso de revelação. Isso não quer dizer que seja uma novidade. Não é necessário que uma revelação seja uma novidade. Uma revelação pode ser algo conhecido, mas que é, naquele momento, descortinado, ou descoberto, ou desvendado. E os nossos olhos enxergam o que estava atrás da cortina, enxergam o que estava coberto e agora foi descoberto, enxergam o que estávamos impossibilitados de enxergar, porque estávamos vendados. Porque esta é a ideia da palavra revelação. Ela tem uma ideia tripla. Ela tem a ideia de descobrir aquilo que estava encoberto, que descortinar e mostrar, então, todo o cenário e desvendar. Eu até digo que eu creio que existe quase que um progresso na revelação. A primeira coisa que acontece é que somos desvendados. E então os nossos olhos finalmente têm a capacidade de ver, porque o impedimento que bloqueava a nossa vista foi removido. Mas depois disto, a cortina é aberta. E finalmente você tem uma visão, e uma visão do cenário todo. Mas você aproxima-se e toma e ergue a coberta que estava sobre algo. E então os seus olhos descobrem e tem, vamos dizer, uma revelação particular, especial. Então, há coisas que às vezes você está lendo nas Sagradas Escrituras e que já leu inúmeras vezes, e de repente aquilo salta em sua vida e fala a sua vida de uma forma toda especial. E você diz: puxa, antes eu conhecia de ouvir falar, de me falarem, mas agora, com os olhos desvendados, agora os meus olhos veem, agora eu conheço de ver, agora eu enxergo o que tanto eu ouvi, eu agora enxergo. É tão, digamos, prazeroso a experiência de ter ouvido
de ter escutado a respeito de algo, e quando finalmente você tem uma experiência mais próxima e você vê, e os seus olhos se enchem com aquilo que você tinha uma ideia, porque ouvira falar, mas agora não. Agora os seus olhos estão vendo. Nós sabemos e temos, assim, uma certa ideia disto. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que Deus tocou de uma parte do que falamos. E eu creio que é muito importante para a minha vida, para a tua vida, que possamos viver esta realidade. Eu convidaria, portanto, você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 10. Evangelho segundo Mateus, e capítulo de número 10. Versículo de número 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Apenas isto. E quem não toma a sua cruz e vem após mim. Jesus mesmo, eu diria, que nos convidou a seguirmos a Ele, mas não seguirmos de qualquer maneira. Jesus nos disse, nas Sagradas Escrituras está registrado, toma diariamente a tua cruz, vem e segue-me. A Bíblia nos diz, negue-se a si mesmo, e assim tome a sua cruz diariamente, e segue-me. Tomar a cruz é algo que todos nós que queremos seguir a Jesus temos que fazer. Sabe, existem chamamentos diferentes, existem ministérios e dons distintos. Há muitos chamamentos, há muitos ministérios, há muitos dons diferentes. Alguns foram chamados a serem algo, outros foram chamados a serem algo totalmente distinto do que aquele. Chamamentos diferentes, mas há um chamado, há um convite, que é para todos nós. É o convite de tomar a cruz. Esse é um chamado para todos nós. Todos fomos chamados a carregar a cruz. Todos fomos chamados a tomar a cruz. Nesse texto, inclusive, em particular, Jesus estava falando das lutas, das dificuldades, e Jesus, então, disse, quem não toma a sua cruz, quem não abraça todas essas dificuldades, todo esse peso da caminhada, porque saiba, a porta pode ser estreita, o caminho apertado, mas eu ainda tenho que caminhar carregando a cruz. E isso, além do caminho ser apertado, eu ainda tenho uma cruz que pesa sobre mim. A cruz tem peso. E Jesus que tomou sua cruz, Jesus carregou a cruz. E a Bíblia diz que por causa do peso da cruz, a Bíblia diz por causa de tudo que Jesus estava sofrendo naquela via dolorosa, no que chamamos de via crucis, no caminho da cruz, no caminho para a crucificação, a palavra do Senhor nos diz que Jesus caiu 3
vezes. 3 vezes o Senhor caiu. E eu vou dizer uma coisa, se Jesus caiu no peso da cruz, e esta queda não é um desvio, esta queda é simplesmente algo natural, uma consequência natural do peso da cruz. Mas a palavra do Senhor nos diz algo muito interessante, que constrangeram um homem chamado Simão, o Cirineu, a que ele carregasse a cruz. A cruz é um lugar onde eu serei crucificado sozinho. É um lugar de solidão nesse aspecto, onde eu morro, e morro naquela cruz que eu carrego. A cruz é um peso, mas o interessante da narrativa bíblica, e isto é que caiu como um peso para mim, é que Jesus não carregou a cruz sozinho. E, meus irmãos, infelizmente, dentro da igreja, nós temos quase que uma ideia sacramentada de que a cruz é minha e eu a levo sozinho. Embora na cruz eu seja crucificado sozinho, a cruz não foi feita para que eu a carregue sozinho. A Bíblia diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Isto é que não é novidade alguma, mas de repente, para mim, teve um peso, como um peso de revelação, dizendo: não leve a tua cruz sozinho. Ajude a outros e seja ajudado por outros a levarmos a nossa própria cruz. A cruz é minha, nela eu serei crucificado. Eu volto a dizer, entenda bem, a cruz não é um crucifixo. Jesus não disse: toma o seu símbolo, toma um crucifixo e leva. Um crucifixo é algo bem leve, por maior que ele seja. Ele é bem leve. Mas a cruz tem peso. A cruz é mais do que um símbolo. A cruz que Jesus falou era uma realidade. Jesus estava falando de dificuldades, de problemas familiares, de problemas de perseguição. Diz que os da própria casa entregarão ao outro. Jesus estava falando de uma situação das coisas que mais nos afetam, das coisas que mais nos ferem, das coisas que mais pesam em nossa vida. Problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas de traição, problemas de decepção. Jesus estava falando isso e, de repente, nós, quando vemos a cruz de Cristo, como vemos Jesus levando a cruz de Cristo, e vemos aquele homem que foi constrangido, literalmente o quê? Forçado a participar daquela realidade. Ele não teve escolha, ele teve que carregar. E a palavra do Senhor nos diz que somos constrangidos. Constrangidos pelo quê? Pelo amor. O amor nos constrange. Há algo que tem que me constranger para que eu esteja disposto a ajudar a você
a levar o peso da sua cruz. Esqueçamos agora um pouco a palavra cruz, que não deve ser esquecida, mas lembremos-nos do contexto que Jesus disse, que os da própria casa te entregarão, os da própria casa te trairão. Eu tenho que ser constrangido para ajudar a você a levar o peso do seu problema familiar, do seu problema de relacionamento. Sabe, a igreja não pode ser um auditório em que cantamos belos hinos. Entenda, não há nada de errado de cantarmos belos hinos. Ou ouçamos bons ensinos. Não há nada de errado de se ter bons ensinos. Mas a igreja não é isto. A igreja é uma família. É a família de Deus, onde temos que nos relacionar, onde temos que ser amigos e nos tornar amigos mais chegados que irmãos, que temos que nos tornar irmãos. Sabe, nós nos chamamos de irmãos com muita facilidade, mas existe um momento em que, de fato, nos tornamos, somos feitos irmãos. E você nunca será feito irmão se não for primeiro amigo. Pois a Bíblia diz que o amigo, na hora da angústia, se torna irmão. Quem pode dizer amém a isso? Sabe, é na hora da angústia que eu me torno irmão. Irmão. Existem irmãos que, embora tenham o mesmo nascimento, existe um Abel, existe um Caim, são irmãos. Mas o desfecho não é um desfecho de fraternidade. Existem irmãos nascidos no mesmo dia, praticamente na mesma hora, gerados no mesmo ventre, e tão diferentes como o dia e a noite. Esaú e Jacó são irmãos. São irmãos. Mas o verdadeiro irmão, antes da irmandade, deve ter a amizade. E meus amados amigos, me permita te chamar assim, sabe, a igreja tem que estar num processo, e por favor, não me tome e não sejamos como igreja, uma igreja crítica, criticando porque é assim, porque é assado, porque fazem isso, porque quando você se torna crítico, apenas você presta, apenas você é certo. E um dos primeiros passos é bem-aventurados os humildes, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é lugar para arrogantes, o reino dos céus não é lugar para egocêntricos, o reino dos céus não é lugar para os que só se ouvem. Existe uma palavra na língua portuguesa que vem do grego, que é a palavra idiota. É uma palavra extremamente ofensiva. Você chamar alguém de idiota, você está ofendendo extremamente aquela pessoa. Mas o seu significado original da palavra idiota é aquele que só escuta a ele mesmo. De modo que tem muito mais idiota do que nós podemos imaginar nessa vida. Gente que não escuta mais ninguém. Gente que só escuta a si mesmo. E, meu irmão, se nós estamos só nos escutando a nós mesmos, nós estamos apenas praticando, desculpe a palavra, idiotices. E eu não quero viver praticando idiotices.
A Bíblia diz, e é um texto na Bíblia maravilhoso, que está escrito em Deuteronômio: escuta a causa de teu irmão. De uma forma enxuta, o princípio disso não é apenas um juiz, porque não está falando de um juiz escutar a causa, está falando de um irmão escutar ao outro. De uma forma bem enxuta, nós diremos: escuta a teu irmão. Uma das práticas, das coisas que devemos treinar, é treinar a ouvir. A Bíblia diz: seja sempre pronto a ouvir e tardio a falar. É interessante como certos pontos das Sagradas Escrituras não há dificuldade nenhuma de se entendê-los. A dificuldade é só de praticá-los. Esses pontos não são coisas complicadas. São complicadas de se viver, não de se compreender. E nós precisamos nos tornar uma igreja solidária, uma igreja de solidariedade uns para com os outros, uma igreja fraterna. Sabe, nós vamos mudar, mas nós não vamos mudar simplesmente de endereço. O que Deus tem colocado no meu coração é que nós vamos mudar. E quando Deus te muda, Ele te transforma. É redundante, eu sei, mas dá para entender isto. Quando eu sou transformado, eu não posso continuar o mesmo homem. Eu não posso pensar que eu sou um super cristão, um supercarregador da cruz, da minha cruz, que até digo: pode botar quantas cruzes quiser, eu dou conta. Eu não dou conta da minha. Essa que é a verdade. Eu preciso de gente. Eu preciso do meu Simão Cirineu, do meu irmão que será constrangido a me ajudar. Eu preciso de gente que me ajude. E você também. Nós necessitamos de pessoas ao nosso lado. Nós necessitamos carregar os fardos uns dos outros. Você não tem que batalhar sozinho. Você não tem que ficar sozinho. Você não tem que chorar sozinho. Você não tem que sofrer sozinho. Divida a tua tristeza, o teu sofrimento, a tua carga. Divida. Nós, principalmente nós, que somos ministros, que estamos aqui como pastores, o corpo pastoral dessa igreja. O corpo pastoral dessa igreja, deixe-me dizer uma coisa: eu não fui chamado por Deus para ser um pastor, para pregar belos sermões. Espero que um dia consiga. Mas eu não fui chamado para isto. Eu fui chamado para ser pastor, para cuidar de vidas, para ajudar pessoas, para passar momentos. Eu digo o seguinte: se não quer isto, então não seja. Não entendo alguns ministros de Deus, tenho que respeitar, mas eu não entendo essa gente que diz: não me incomode. Sabe, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, há uma grande diferença de ser o bom pastor e ser um pastor bom. Um pastor bom faz tudo o que um pastor tem que fazer: alimenta a ovelha, leva a ovelha a beber água, cuida da ovelha, protege a ovelha, trata da ovelha. Isso é um pastor bom, é o que cumpre com seus afazeres. Isso é um bom mecânico, isso
é um bom médico, mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele tem cuidado. Ele luta pelas ovelhas. Diz, o mercenário não é assim. O mercenário pode ser até um pastor bom, mas ele não é um bom pastor. Porque ele não tem cuidado com as ovelhas, pois as ovelhas não são dele. Mas do bom pastor, as ovelhas são. Então, quando existe esse sentimento de posse, é interessante que em muitos ministérios há um sentimento de posse para usufruir do que possui. Mas o sentimento do bom pastor é o sentimento de posse de um pai e de uma mãe. É meu filho. Isso é um sentimento de posse. Mas o meu filho não é meu filho para que o meu filho eu usufrua dele. O meu filho é meu filho para que eu me dedique a ele, para que eu me desgaste por ele, para que eu me preocupe por ele, para que eu sofra por ele, para que eu me angustie por ele, para que eu trabalhe por ele, para que eu compre para ele, e tudo é para ele, e é por isso que ele é meu. O bom pastor tem esse sentimento. Nós temos que ser bons irmãos, e não apenas irmãos bons. Bem, eu faço tudo o que tenho que fazer como irmão, eu compareço. Há famílias que comparecem, há famílias que têm aqueles momentos de reunião, um momento de reunião de família, que é um momento, mas é de reunião de família, é enterro. Enterro você vê parente que não vê, às vezes, eu não sei há quanto tempo, aí você vê. E no enterro você tem parente que chega a falar com outro parente, e você ainda está vivo. Não é o meu enterro, ainda estou vivo. Mas as pessoas se encontram. E às vezes no enterro existem palavras como aquela, nós temos que nos encontrar fora dessas datas, da data do final das coisas. Meus irmãos, igreja tem que ser algo mais do que o que temos hoje em dia. Há muita coisa moderna que é para ganhar almas, e se torna a igreja um ambiente mais agradável, um ambiente mais moderno, um ambiente mais despojado. Os pastores estão cada vez mais se contextualizando e buscando a linguagem mais atual, e entram nas redes sociais. Nada disso é errado. Nada disso é errado. Mas a igreja tem que ser muito mais do que isso. A igreja tem que ser carregar os fardos uns dos outros. Por favor, eu quero dizer a você o seguinte, foi o que eu disse ontem aos pastores e quero dizer à nossa igreja: não carregue a sua cruz sozinho. A cruz é tua, mas aceite ajuda. Eu não sei quanto a você, mas eu tinha uma ideia, consciente ou inconsciente. Eu quero tomar a minha cruz. Sim, Senhor, eu quero ser digno do Senhor. Eu vou carregar essa cruz. Mas se o próprio Jesus caiu 3 vezes, e se o próprio Jesus precisou de ajuda, ainda que fosse alguém forçado a ajudar. Essa é outra frase muito nossa. Eu não sei quanto a você, mas que o Espírito Santo tratando comigo disse, isso não passa de orgulho. Isso não passa de orgulho. Quantas vezes, eu não sei se você já usou essa frase, mas quantas vezes eu já usei.
Se não é de boa vontade, não faça. Se está sendo forçado, então não faça. Se vem por obrigação, não quero. E Deus, tratando comigo, disse, isso não passa de orgulho. Porque quem precisa de ajuda, precisa de ajuda. E você vai simplesmente se tornar um orgulhoso derrotado. Então, por que não aceita ajuda? Engula o teu orgulho. Eu não estou falando isso a você, foi o que o Espírito Santo tratou comigo. Que é interessante que quando o orgulho ele tem essa característica, nós nos vemos cheios de razão, completamente certos, porque afinal de contas, faça, mas faça de boa vontade. Quantas vezes eu, ensinando meus filhos, e qualquer pai que disciplinou o filho, e sabe que muitas vezes você chega um momento com o filho e diz ao filho, faça, e o filho diz, não quero, faça mesmo sem querer, mas faça. E ele vai batendo perna, dependendo do temperamento de cada um. Tem uns que simplesmente abaixam, ficam assim, outros que batem perna e só com o ar e tudo, mas fazem. Faz. Existe uma coisa que tem que nos constranger. E o constrangimento, Jesus valorizou sobre o amor, não obediência. Jesus disse, se vocês me amam, vocês me obedecem, vocês farão o que eu vos digo. A Bíblia nos fala que se nós amamos, nós praticamos os mandamentos. E Jesus, falando sobre 2 filhos e um pai, disse que o pai chegou para um filho e disse, filho, faz isso. E o filho disse, sim, mas não fez. E o pai disse ao outro filho, filho, por favor, faça isso. E o filho disse, não. Mas indo o pai, por amar o pai, se constrangeu, mesmo não querendo fazer, foi obrigado a fazer. Sabe, nós temos muito uma frase, eu não faço nada por obrigação, eu faço tudo de coração, e tudo mais. E nós dizemos muito isso. São frases de uma sabedoria popular, e que uma sabedoria popular nem sempre quer dizer que esteja certa, ela é uma sabedoria popular. Então nós dizemos, não, eu não faço as coisas, se eu não tenho plena vontade. Não. Existe coisa que Paulo diz, sobre mim pesa esta obrigação. Tem coisa que é obrigação, eu faço por obrigação, não faço de boa vontade. Se não é de boa vontade, não é de boa vontade mesmo, eu faço o que eu tenho que fazer. Quantas vezes nós temos que trabalhar porque temos que trabalhar? Quantas vezes nós temos que... Existe muita coisa na vida que é por obrigação, que não é por prazer. Quando você faz por prazer, é uma coisa. Eu sei que muita gente, você caminhar, você fazer ginástica, isso é saudável, isso é bom, e a pessoa é consciente, eu tenho que fazer, mas muitas vezes nós fazemos porque temos que fazer. Há pessoas, outros que fazem prazerosamente, é uma bênção para quem faz prazerosamente, é maravilhoso, mas tem gente que faz por obrigação, e eu digo, por boa vontade ou por obrigação, faça, porque vai te fazer bem, mas faça. Carregar a cruz, muitas vezes, pessoas foram constrangidas a me ajudar, e eu agora, em vez de falar carregar a cruz, eu digo, levar o meu peso, levar as dificuldades, passar pelas dificuldades. Pessoas foram constrangidas. E quantas vezes eu recusei de pessoas, geralmente são pessoas próximas, pessoas que nós amamos,
o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, que vejo que não estão de boa vontade, mas estão constrangidos, se sentem forçados, é uma obrigação. E principalmente isso entre esposo e esposa. Esposo e esposa são gente muito interessante, porque deveriam ser as pessoas que melhor se entendem, e eles têm a capacidade de se desentender com uma facilidade tremenda, porque eles entraram num acordo de uma aliança extraordinária que se chama casamento. E muitas vezes eles estão ali. Eu, por exemplo, eu tenho meus defeitos, eu tenho os meus erros, minha esposa tem os defeitos dela, tem os erros dela. Talvez você não creia, mas ela tem. E nós dois, quantas vezes já não nos pegamos falando isso? Agora não precisa mais. Essa é uma frase tão comum nos lares, de pai dizer para filho, de esposo falar para esposa, de mãe dizer para... Mãe, então, quando se esquenta, se esquenta. Mãe é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas quando se esquenta, meu irmão, não tem filho, pode estar barbudo, pode ter quase 1,90 m, o cara se encolhe. Que a mãe chega e fala, e ela dá uma bronca. E parece, eu digo, mãe brava é leoa. É leoa. Eu me lembro de uma vez, minha mãe foi uma das pessoas... Bem, a mãe de cada um sempre é assim. A mãe de cada um... Mãe, é maravilhosa. Mas minha mãe, para mim, e para muita gente que fala comigo, minha mãe, ela estava fora do esquadro. Minha mãe era extraordinária. E eu me lembro de uma vez que minha mãe ficou zangada. Zangada uma vez comigo. Nenhum de vocês recebeu a palavra de Deus como eu recebi. Porque eu não sei o que eu fiz, eu me lembro da surra que eu levei de Bíblia. Você não recebeu a palavra de Deus, eu recebi a palavra de Deus, entrou. Porque eu recebi aquela palavra na cabeça. Eu apanhei da minha mãe com Bíblia, não foi com chinelada, foi com a Bíblia. Ela me bateu de Bíblia. Eu não sei o que eu fiz. Devo ter feito alguma coisa. Mas foi tão traumático que já esqueci. Mas uma vez, eu já casado, nós estávamos com a igreja no início, na Lopes Quintas. Eu morava atrás, minha mãe ficava num quartinho na frente, e meu irmão, que ainda não tinha casado, ele disse algo para minha mãe. E acho que ele, de certa maneira, quase que a mandou calar a boca. Foi o dia que eu vi minha mãe virar leoa. Minha mãe tirou simplesmente a gaveta do gaveteiro dela e ministrou sobre ele. Ela bateu aquela gaveta nele, quebrou aquela gaveta. E quem conheceu a minha mãe, fica uma coisa assim, ela fez isso? Foi até embaixo. E meu irmão ficou olhando para ela assim, meio... E minha mãe disse, olha, você cale-se ou eu vou chamar o teu irmão para te dar uma surra. Era eu. Eu disse, agora eu entrei no meio da briga. No meio da briga. Nós temos dificuldades. Nós temos embates, nós temos desentendimentos, nós temos todas essas coisas. E que, veja, Jesus disse, eu quero ler o texto, para podermos
centrar no contexto. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre os homens, entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Essa não é uma divisão tão difícil, mas Jesus veio trazer até essa divisão. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, Jesus está falando no contexto de dificuldade, de problema, de divisão, pior que pode existir na vida de qualquer pessoa, que são os problemas de cunho familiar, as crises domésticas, espada dentro de casa, dificuldades dentro de casa. E nesse sentido, Jesus disse: toma a tua cruz. Eu não estou dizendo que a família é uma cruz. Eu estou dizendo que as dificuldades são uma cruz. E que a dificuldade não foi feita para você se iludir e dizer que ela não existe. A dificuldade não foi feita. Não, mas isso é fé. Não, isso é ilusão. Isso não é fé. Negação não é fé. A Bíblia fala sobre a fé de Abraão e diz que Abraão, embora levasse em conta o seu estado, a sua limitação, o seu corpo, creu que Deus era poderoso para cumprir todas as suas promessas. Isso é fé. Fé não é negar o problema. Tem gente que hoje dentro da igreja, existe uma pregação dentro da igreja, que cria alienados, não gente de fé, de pregadores que estão dizendo: não creia, não leve em conta, negue o teu problema, esse problema não existe. Não, o problema existe, e se você não enfrentar, se você não tomar a sua dificuldade, se você não tomar a sua cruz, você não vai vencer a cruz. Você tem que tomar, mas você tem que ter consciência que se Jesus precisou de ajuda, eu também preciso de ajuda. Você também precisa de ajuda. Todos precisamos de ajuda. Todos devemos carregar os fardos uns dos outros. Devemos ser pessoas que nos relacionamos, que somos amigos, que estamos interagindo uns com os outros. Devemos rir juntos e chorar juntos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós precisamos viver evangelho de verdade. Quando Jesus chamou aqueles discípulos para caminharem com eles, Jesus ensinou passo a passo, literalmente, na caminhada, o que era viver evangelho de verdade. Jesus ensinou, mais do que teologia, o que Jesus ensinou para eles foi relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com Ele, relacionamento uns com os outros, relacionamento com as pessoas. Quando o relacionamento com Deus estava melhor, quando o relacionamento com Jesus estava melhor, quando o relacionamento com eles, uns com os outros, discípulo com discípulo, já estava melhor, Jesus falou: tenho pena dessa multidão. Há 3 vezes eles me escutam. 3 dias. Não quero que eles, indo pelo caminho, desmaiem, ou desfaleçam, ou caiam. Vamos dar de comer a esta multidão. E aí, nessa hora, dizer: mas espera aí, Senhor. Como? E Jesus: dai vós mesmos. Sabe, a ordem de Jesus não foi: recebei das multidões. Essa é a ordem hoje que está acontecendo na igreja. Recebei. A ordem de Jesus foi: dai.
Nós precisamos ter uma igreja com espírito diferente, ministros com espírito diferente. Dar-lhe-ei pastores conforme o meu coração. Nós temos que ter esse tipo de pastor. Nós temos que ser esse tipo de pastor. Nós temos que ajudar uns aos outros, cooperar. Nós temos que nos tornar uma igreja dadivosa, uma igreja ofertante. Uma igreja ofertante não é uma igreja que simplesmente tira grandes ofertas, que recebe no amor e na fidelidade do povo para a casa de Deus, para o tesouro da casa de Deus, como diz as Escrituras. Mas uma igreja dadivosa, uma igreja ofertante, é uma igreja que se oferta, é uma igreja que ajuda, é uma igreja que coopera. Nós podemos não ser uma igreja rica, uma igreja endinheirada, mas nós podemos ser pessoas como indivíduos, indivíduos que ajudam os irmãos, que cooperam. Às vezes eu não estou falando limitando a dinheiro, mas eu também não quero não limitar. Eu não quero dizer que não é dar dinheiro, é também dar dinheiro. Nós precisamos, sabe, é algo, agora é meu, particular meu, existem pastores que têm fome, que chegam em casa e não têm o que dar para a sua família. Eles não têm fé. Não me venha com esta. Que isso é desculpa de quem, perdoe-me, não tem amor para ajudar. Porque as pessoas vivem problema mesmo tendo fé. Eu compartilhei um hino cantado, que Deus é o mesmo Deus de noite e de dia. É o mesmo Deus na montanha, é o Deus dos montes e o Deus dos vales. Como eu gostei daquela música. Deus não está apenas nos montes. Deus está nos vales. Deus não está apenas nas vitórias. Quando nós temos derrotas, Deus continua conosco. Deus não nos abandona na nossa derrota. Você compreende isto? Deus não nos abandona na nossa derrota. É muito fácil, não seja um semelhante aos equivocados amigos de Jó. Eram amigos, mas estavam equivocados. E até hoje tem um pessoal fazendo coro com eles. Não, Jó, é porque não tinha fé suficiente. Meu irmão, nunca julgue isso. Nunca julgue isso. Jó é extraordinário. Tá? Para mim, todos os personagens, esses personagens como Jó, o pessoal que sofreu, Jeremias. Aí vai me dizer que Jeremias foi menos profeta porque ninguém ouvia Jeremias, não convencia ninguém. Jeremias foi um profeta enviado para juízo, para gente que não ouvia ninguém. A Bíblia diz que o homem, um dos poucos homens que a Bíblia chama de pregador, foi Noé, e ninguém escutava. E era pregador da justiça. E não pense que Noé era ruim pregador, porque se Deus chama de pregador, devia ser bom. E lá no céu, não sei se vou ter oportunidade, mas se tiver uma oportunidade, me dá uma palhinha, Noé. Deixa eu ouvir um pouco da sua pregação aí e tudo mais, porque ninguém ouvia, a família ouvia. E graças a Deus que a família ouviu. Porque por isso nós estamos aqui hoje. Somos todos descendentes de Adão e somos todos descendentes de Noé. A Deus seja a glória por isso. Sabe, meus amados irmãos, pessoas têm, Jesus disse, não pense, porque eu acho que alguém está pregando algo que Jesus não pregou. Estão pregando que não haverá, se você está com o Senhor, tudo lhe irá bem, tudo lhe sorrirá, não haverá dificuldade, não haverá problema.
Sabe, uma das coisas que existe na língua hebraica, quando diz, os que me buscam de madrugada me acharão. Essa busca de madrugada tem um sentido na língua hebraica, que os que prontamente reagem, que não esperam amanhã para orar, diante dos problemas, diante das dificuldades, encontrarão Deus. Não espere. A dor é grande, o problema é grande, mas toma a tua cruz. Enfrenta a dificuldade, mas não carregue a cruz sozinho. Nós estamos hoje com uma realidade de uma igreja, onde, primeiro, muitos estão pregando que dificuldade na vida é só para quem não tem fé. É mentira. É mentira isto. Com fé ou sem fé, vai passar igual por dificuldade. A diferença é que você tem o que vence o mundo, a fé. Essa é a diferença. Passar pela dificuldade sem fé é praticamente derrota garantida. Mas passar pela dificuldade com fé é vitória certa. Mas a dificuldade existe. E nós, por vezes, teremos um peso muito grande nessa dificuldade, que nos fará tombar, cair, por causa do peso, pela falta de forças. Jesus não era apenas a cruz que pesava, Jesus tinha todas as feridas. Sabe, quando você está levando uma dificuldade dessa, você não tem só a dificuldade, você tem as feridas, as chagas. Me diga uma pessoa que esteja carregando um problema familiar que não tenha feridas e feridas abertas. Que simplesmente ela não é um atleta de halterofilismo, levantando um peso. Não, ela é alguém sendo torturada. Problema familiar. Talvez eu esteja errado, mas é torturante. Problema com as pessoas mais amadas. Machuca, é ferida aberta, é azorrague nas tuas costas. É ter as costas abertas. Como disse Davi, quando Davi disse que araram, passaram com arado nas minhas costas, Davi estava falando de quê? Absalão, da filha, do outro filho que abusou da filha, a morte de um. Davi estava falando sobre todas essas coisas, amigos que o traíram, gente que um dia antes dizia, ô grande rei, gente que um dia depois estava com pedra jogando em Davi. Davi estava falando disso. E Davi estava dizendo que as minhas feridas estão abertas, elas vão cicatrizar, meu irmão. O bálsamo vem, o remédio vem, mas quando você está carregando a cruz, dói mais. Por quê? Porque a ferida está aberta. Você está passando pela dificuldade, está passando pelo problema. E aquele que não está com ferida aberta, no momento, tem que tomar a cruz, tem que ajudar, tem que estar junto, tem que carregar o fardo do seu irmão. Você não está sozinho, você não tem que ficar sozinho. Gabinete pastoral foi feito para ser usado. Quem pode dizer amém a isto, pelo amor de Deus? Eu não sei se eu estou pregando bem ou mal, que você está tão calado, me olhando, assim que parece que eu estou machucando. Eu não quero machucar você. Ao contrário, eu quero me colocar debaixo da tua cruz. Eu quero te ajudar. Nós temos pastores aqui, a pastora Heitora, a pastora Cristiane, a pastora Edson, a pastora Luiziana, tem até um tal do pastor Aloísio, que você pode, use e abuse de todos nós. Fale, diga, pastor, ajuda-me, pastora, ajuda-me.
Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para sermos servidos. Eu tenho tempo para ser servido. Jesus disse, não é lugar de descanso agora, o meu descanso está lá garantido. Eu trabalho, meu pai trabalha, e nós não temos nem onde encostar a nossa cabeça. E quem me segue vai ser igual. Por quê? Porque a demanda é grande. As necessidades são grandes. Sabe, nós não nos tornamos pastores, embora aconteça, recebemos convite, pregamos em um outro estado, pregamos em uma outra nação. São convites, acontece, mas isso não é o pastoreio. Pastoreio é se sujar com o sangue do teu irmão, porque ele está sangrando. É dizer deixa eu me colocar debaixo, deixa eu carregar um pouco. É dar alívio. Sabe, muitas pessoas que querem consolar, não aliviam. Tem gente que consola, meu irmão, que dá vontade de jogar o camarada lá, já está no cemitério. Eu vou te contar, enterro é um lugar que te ensina. Como ensina enterro? Porque tem gente que vai consolar e não alivia nada o pobre coitado que está desconsolado. Que às vezes não são palavras. Na realidade, eu particularmente acho que atitudes falam muito mais do que palavras. Palavras são importantes, mas quando elas são acompanhadas de atitudes que estão em harmonia com essas palavras, elas têm poder. Mas se você só tem palavras, não significam tanto. Então, da próxima vez que for consolar, não apenas dê consolo, dê alívio. Porque as pessoas precisam de alívio. Não carregue a sua cruz sozinha. Não tenha esse orgulho. Não pense que Deus quer que você seja um super-homem, uma super-mulher. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um organismo vivo e que nós devemos estar apoiando uns aos outros. E quando um sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos são honrados. Nós precisamos viver o que é a vida do corpo de Cristo. Relacionamento. Eu preciso me relacionar. Que Deus nos dê um batismo de amor. Sabe, eu busco poder. Por quê? Porque as pessoas estão enfermas e precisam ser curadas. As pessoas estão sobrecarregadas e precisam de uma palavra. As pessoas estão desorientadas e precisam até de uma profecia. Profecia é uma das coisas que eu mais temo na minha vida. Quando a dar. Porque eu peso 1000 vezes uma profecia. 1000 vezes. E quando você recebe uma profecia, faça o seguinte, não desacredite, mas pegue a profecia e coloque num lugar onde você não a perca na sua vida. E espere para que essa palavra profética seja primeiramente provada pela palavra que é a Bíblia. E segundo, provado pelo cumprimento da profecia. Então, não despreze profecias, mas também não receba qualquer coisa. Embora não desacredite, receba como Maria, guarde no seu coração.
Não saia criticando, nem propagando. Guarde no teu coração. Profecia é uma coisa muito séria. E eu creio em profecia, pelo amor de Deus. Eu creio em expulsão de demônios. Eu creio em cura divina. Eu creio no poder de Deus. Mas o que eu preciso é de um batismo de amor. Que me constranja. Que me force. De modo que eu gostaria de terminar essa palavra te convidando a pedir a Deus um batismo de amor. Que Deus transforme a nossa igreja. Eu não estou dizendo que nós somos ruins, ou somos uma igreja ruim. Eu estou dizendo que nós podemos ser melhores. Melhores. Porque Deus tem uma obra para fazer na minha vida e na tua vida. Eu convidaria você a ficar de pé, para podermos entregar nossas vidas ao Senhor. Não carregue a sua cruz sozinha. E deixe-me colocar essa frase de uma outra maneira. Não deixe o teu irmão levar a cruz dele sozinho. Se você está vendo a dificuldade do teu irmão, não deixe ele sozinho. Apresente-se. Eu coloquei no meu coração que Deus me ajude a poder fazer. A minha intenção não é um voto, é diferente. Se você faz um voto, e cuidado para não fazer votos, você tem que cumprir, é o que a Bíblia diz. Mas se você tem uma boa intenção, você procura cumpri-la. Eu coloquei na minha uma intenção do meu coração. Eu quero mensalmente ajudar um ministro de Deus em dificuldades. Eu disse, Senhor, me dá condições. E se eu não tenho condições, eu quero ajudar dentro das minhas condições. Uma nota de R$50, talvez, que eu tenha, que eu possa tirar do meu orçamento, ou de R$100, e ajudar um ministro de Deus. Como eu disse, tem homem de Deus aí passando fome. Ou tem gente que está com tudo certinho, não lhe falta, mas não tem liberdade para nada. E às vezes você chega e diz o seguinte, olha, vá ao cinema com sua esposa. Dá um dinheiro para ele, vá ao cinema com sua esposa. Tem pastor que faz tudo, menos ir ao cinema com a esposa. Ou então vá no Bob's, comer uma coisinha. Ou, se você não tem muito, diga, olha, isso aqui é para você comer um churros. Porque churros eu nem sei quanto é que está hoje em dia. É alguns reais. Então, todos nós podemos fazer alguma coisa. Todos nós. Alguém pode fazer algo em casa e bater lá na casa do seu irmão. Olha aqui, ó, eu fiz esse pudim, ou eu fiz essa torta. Nós fizemos isso pensando em você. Isso é igreja. Isso sobe diante do Senhor como adoração. Você pensa que isso não alegra a Deus? Se o teu filho fizesse isso para o irmão dele, que estivesse em dificuldade, você como pai, o que sentiria? Uma alegria extraordinária. Um orgulho pelos filhos. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser gente boa. Meu irmão, põe um sorriso na sua cara. Seja feliz e produza felicidade, porque no nome de Jesus, nós vamos ser aqueles tal qual Abraão. Sê tu uma bênção. Senhor meu Deus, eu quero orar hoje, nesta manhã, pedindo um dom para a nossa igreja, o dom do amor, para mim, para todos nós. Nós não somos a maior, nós não somos a melhor, mas o Senhor pode nos dar o dom do amor, pode nos batizar com o amor, pode nos fazer ser pessoas maravilhosas, pessoas que façam a diferença, pessoas que levem consolo, que levem apoio, que levem alívio
Dá-nos sermos bons irmãos. Dá-nos sermos bons filhos, bons pais, bons amigos. Dá-nos, Senhor, sermos gente que ajuda o outro nas suas dificuldades. Que ninguém esteja só. Que nós nos apresentemos, que não esperemos que façamos. Nesta manhã de domingo, eu te peço um dom para este ministério, para a minha vida, para os pastores desta igreja, para a igreja toda. O dom do amor. Batiza-nos com teu amor, encha-nos com teu amor. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.